Olá! Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Vamos continuar hoje estudando as instituições políticas. Na aula passada, na nossa segunda aula, estudamos o Estado. Hoje seguimos estudando as instituições políticas, só que o governo. E de uma forma específica, o presidencialismo, tão familiar a todos nós brasileiros. Para entender o conceito de governo, é preciso ter claro o seguinte: quanto à forma, os governos podem ser parlamentaristas, como a Itália, ou presidencialistas, como o Brasil. E quanto ao regime político, podem ser democráticos ou autocráticos. Mas para começar a aula, fiquemos com a definição do italiano Norberto Bobbio. Governo é o conjunto de pessoas que exercem o poder político e que determinam a orientação política de uma sociedade. Professor, vamos começar a aula já com a participação de um colega. É o João Carlos Brito. Qual a diferença entre Estado e governo? É comum se fazer um pouco de confusão, professor, entre o que é Estado e o que é governo? É muito comum essa confusão, mas são coisas completamente diferentes. Como nós vimos na última aula, Estado é a instituição política composta de 3 elementos essenciais de um atributo. Quais são esses elementos? População, território e governo. Todo Estado pressupõe-se que tenha população, tenha um território, né, e disponha de um governo. E um atributo que é o atributo da soberania. Por quê? Pode haver estados não soberanos que têm população, território e governo, mas não são estados independentes e, portanto, não têm atributo da soberania. Já a situação de governo é um dos componentes do Estado. É uma instituição componente do Estado. Como ela é definida? É a instituição que representa a titularidade do Estado. Todo Estado tem que ter um governo que seja seu titular. É aquele governo que é dotado do poder do monopólio da coerção legal. Isto é o governo de cada Estado. Professor, o Estado tem lá suas divisões. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. É possível existir, já existiu e acontece de um governo também ter suas divisões, seu escalonamento de poderes? Existe isso? Não, o que há com relação ao governo é uma separação entre governo e administração, porque são duas coisas diferentes. O governo responde a uma pergunta, é o que fazer? Né? Dentro do Estado, é o governo que responde a essa pergunta, o que fazer? E a administração, que é um órgão do governo, né, e portanto é uma especialização dentro do governo, a administração pública e a privada, isso significa que são instituições que respondem a outra pergunta, como fazer? Então, quando o governo decide o que fazer, há uma retaguarda constituída pela administração que diz como fazer, como materializar aquelas ideias, aqueles projetos, aqueles programas e aqueles princípios que o governo decide aplicar. É uma matéria um pouquinho confusa, assim, para a gente, essa coisa de diferenciação entre Estado e governo, divisão de poderes. E eu trago também a dúvida da Janaína de Oliveira. Qual a diferença entre separar poder e delegar poder? O que acontece aqui no Brasil? Bom, no Brasil, como em outros regimes presidencialistas, como é o nosso caso, né, o que existe é o princípio da separação de poderes. Os 3 poderes do Estado são, usualmente, em todas as nações modernas, o executivo, o legislativo e o judiciário. Portanto, veja que há uma especialização de funções. Mas não só isso, dentro do Estado há outra divisão. Se o Estado é unitário, né, faz-se uma divisão espacial do poder. Se o Estado é federado, também se faz essa divisão especial. O caso do Brasil, que é uma federação, nós temos a divisão funcional do poder, são 3 poderes separados, executivo, legislativo e judiciário, e temos uma divisão espacial do poder, o poder da União, o poder dos estados e o poder dos municípios. Isso tudo conforma um Estado federado, presidencialista, como é o caso do Brasil. Parlamentarismo, presidencialismo, suas diferenças e as vantagens de um em contraposição ao outro. Só há 2 formas de governo possíveis: parlamentarismo e presidencialismo. O que os distingue? No presidencialismo há uma separação absoluta de poderes.
O titular do Poder Executivo não pode ser titular do Legislativo nem Judiciário. E assim por diante. Nem o titular do Poder Legislativo pode ser titular do Poder Executivo. A não ser, no caso do Brasil, uma circunstância muito especial. Um deputado ou um senador que pertence ao Poder Legislativo podem, eventualmente, pertencerem ao Executivo na qualidade de ministros de Estado. Então, ele é um membro que se afasta do Legislativo e passa a pertencer ao Executivo. Terminada a sua tarefa, ou sendo demitido, ele é demissível por ato do presidente, ele volta ao Legislativo. No parlamentarismo, a situação é completamente inversa. Não há essa divisão absoluta de poderes. Primeiro, há uma divisão entre Estado e governo. No regime parlamentarista, o chefe do governo é também o chefe de Estado. No regime presidencialista. No regime parlamentarista, há um chefe de Estado e um chefe de governo. O chefe de Estado nos regimes parlamentaristas ou são o presidente da República, como é o caso da Itália, da Alemanha, ou é um monarca, como é o caso das monarquias. Na Suécia, na Inglaterra, na Espanha, etc., o chefe de Estado é o rei, o imperador, ou a rainha. E o chefe de governo é um primeiro-ministro. Este primeiro-ministro, com o seu gabinete, que forma um executivo, é uma delegação do legislativo. Quem escolhe este gabinete, que constitui o executivo, é o poder legislativo. Então não há essa separação que existe no presidencialismo. Vantagens do presidencialismo. Quais são as vantagens do presidencialismo? Há uma unidade de poder entre Estado e poder.